Hoje a gente vai iniciar a nossa aula corrigindo a atividade que foi passada para casa na primeira aula. Então, os alunos do quinto ano aí vão pegar o livro de português, vão abrir novamente na página 22 e a gente vai fazer a correção da atividade da página 22 e também a correção da página 23 e 24. Então, vamos iniciar. No primeiro, pede para a gente sublinhar os substantivos comuns. Na letra A, a gente vai sublinhar, que é passar um tracinho embaixo da palavra criança e parto. Na letra B, a gente vai fazer um tracinho embaixo da palavra gatinho. Na letra C, a gente vai sublinhar a palavra mulher e palmas. E na letra D, a gente vai sublinhar a palavra moça. No 2, pede para a gente completar a frase usando o coletivo da palavra em destaque. Na letra A, a gente vai completar com a palavra cardume. Na letra B, com a palavra esquadrilha. Na letra C, com a palavra ramalhete. E na letra D, com a palavra banda. Vira a folha, a gente agora vai para a página 23, continuar a correção. No terceiro, pede para a gente distribuir os substantivos a seguir nas colunas corretas. Então, as colunas que tem aí são dos substantivos próprios e comuns. Na primeira coluna dos próprios, a gente vai ter que ter aí na coluna a palavra Brasil, Paulo, Rosane e Gabriela. Lembrando que necessariamente não precisa estar nessa ordem e que todas as palavras desta coluna têm que estar escritas com letra maiúscula porque são nomes próprios. Repetindo aí, Brasil, Paulo, Rosane e Gabriela. Na outra coluna dos substantivos comuns, a gente vai ter que colocar as palavras cavalo, televisão, sereia e menino. Cavalo, televisão, sereia e menino. Substantivos comuns. No quarto, pede para que a gente, para cada substantivo aí em negrito, a gente circular ao lado o substantivo coletivo que corresponde a ele. Então, porco, a gente vai circular vara. Livros, biblioteca. Selos, a gente vai circular a palavra álbum. Artista, a palavra elenco. E cães, a palavra matilha. Continuando na mesma página, a gente vai fazer a correção agora da atividade sobre artigos definido e indefinido. No primeiro, pede para a gente circular os artigos definidos e os indefinidos da piada. Tem um texto aí com a piada e nesse texto a gente vai circular todas as vogais A e O que estiver antes dos substantivos e somente o artigo 1 é o único aí. Então a prova vai ler e vai dizer a vocês aonde vocês começam a circular. Então tem assim, a sogra, a gente circula esse A aí. Vai visitar a filha, a gente também circula esse A. E o genro, circula esse O. Ela toca a campainha, circula esse A. O genro, circula o O. Abre a porta, circula esse A. E diz empolgado, sogrinha, há quanto tempo a senhora não aparece? Circula o A, que está antes da palavra senhora. Também, quanto tempo vai ficar conosco dessa vez? Querendo ser gentil, a sogra responde. Circula o A, que está antes da palavra sogra. Até vocês ficarem cansados de mim. Então o genro diz, circula o O, que está antes da palavra genro. Sério? Mas a senhora não vai nem tomar um cafezinho? A gente vai circular aí o A, que está antes da palavra senhora, e o 1, que está antes da palavra cafezinho. Embaixo ele pede para a gente copiar todos os que a gente classificou. Então a gente só circulou aí os artigos A e O como definidos e o 1 como indefinidos. Virem a folha que a gente vai para a última correção aí da página 24. Tem uma tirinha aí, uma tirinha que é de Mafalda. No primeiro momento, Mafalda está no ambiente brincando e aí o pai dela vem, se dirigindo à estante. Da estante ele retira o dicionário. Olha lá o dicionário, coloca novamente na estante, na tirinha, no quadradinho 3. E no quadro, Mafalda vai e diz para ele, desse jeito você nunca termina de ler esse livro tão grosso. Aí, a definição do que é tirinha, do gênero textual tirinha. São histórias curtas, geralmente compostas por 3 ou 4 quadrinhos,
O último quadrinho costuma surpreender o leitor e provocar humor. Explique com suas palavras o que é um dicionário. Para quem não fez em casa, a gente pode dizer que o dicionário é um elemento utilizado, né? Um livro utilizado para que a gente possa consultar a escrita correta e o significado das palavras. Então, podemos escrever: o dicionário é um livro utilizado para que a gente encontre a escrita correta e o significado das palavras. Pronto, não fiz esse aí, eu pesquisei outro. Deixa o seu, porque a resposta é pessoal. No B, Mafalda sabe para que servem os dicionários? Como você chegou a esta conclusão? Não, Mafalda não sabe, né? Ela não entende que seu pai consulta o dicionário apenas quando tem dúvida. Ela acha que o dicionário é um livro de leitura. Então, não, ela não sabe para que serve porque ela acha que o dicionário é um livro de leitura. C. Agora consulte o dicionário, copie a definição do que significa dicionário. Aí está escrita a palavra verbete. Verbete, né, é a mesma coisa de palavra. Então aí vocês vão pesquisar, né, pode colocar no Google o que significa a palavra dicionário e vão colocar aí na letra C a resposta que vocês encontraram. Por ser uma resposta pessoal, cada um vai ter uma diferente aí, mas a gente pode colocar que está correto. Agora que a gente terminou a correção, todos vão aí, lá no comecinho da atividade que a gente fez, vão colocar o A.C, passar um tracinho e vão colocar, ó, 4/5/2020. Autocorreção feita por vocês nessa data aí. A gente corrigiu, né? E aí vocês vão colocar a data da atividade que vocês fizeram. Concluído essa etapa, todo mundo vai pegar o livro de matemática agora, o quinto ano vai pegar o livro de matemática e vai abrir aí o livro de matemática na página 178. 178 é a página do livro matemática que a gente vai ver, ó. 178. Hoje a gente vai ter aula de matemática. Aí vocês vão pegar o livro e vão abrir na página 178. Nessa página 178, vocês vão encontrar o conteúdo expressões numéricas. Conteúdo que vai estar aí para vocês, esse aqui, ó. Expressões numéricas. O conteúdo de expressões numéricas não é um conteúdo difícil, mas é um conteúdo que requer que vocês obedeçam algumas regras que o conteúdo possui para que vocês possam resolver a atividade. Então, o que determina se a expressão numérica está correta ou não é a gente seguir à risca as regras que elas compõem. Então, a gente vai começar com a parte mais fácil das expressões numéricas para que vocês possam absorver a primeira regra, para depois a gente partir para a parte um pouco mais difícil que vai vir com uma nova regra. Então, a gente vai começar com uma expressão numérica que possui somente dois tipos de operação. Percebam que aqui na expressão numérica que a Pro colocou no quadro, 20 menos 5 mais 2, vocês têm duas operações. A operação de subtração e a operação de adição. Todo mundo presta bem atenção na primeira regra. Quem quiser anotar, é até legal. Acha um lugarzinho aí perto do livro e faz a anotação da primeira regra, que diz: sempre que a gente tiver expressões numéricas envolvendo adições ou subtrações, a gente vai responder essa expressão numérica na ordem que ela aparece. O que significa isso? Se aparecer primeiro a subtração, você faz primeiro a subtração, como é o caso da nossa expressão que está no quadro. Mas se aparecesse primeiro a adição, a gente faria primeiro a adição. Então, lembrando, anotem aí. Todas as expressões numéricas envolvendo adição, que é a continha de mais, e subtração, que é a continha de menos, a gente vai resolver ela na ordem que aparece. Significa quem aparece primeiro, a gente resolve primeiro. Então, eu sempre costumo fazer isso, ó, para destacar quem é os números que eu estou fazendo a operação.
Como a primeira conta é uma conta de menos, a gente vai subtrair 20 menos 5. Vocês podem fazer isso aqui na expressão numérica? Não. Vocês podem fazer isso aqui num cantinho do caderno, num cantinho aí do livro, mas aqui no quadro a gente não pode armar esta continha na horizontal, porque as expressões numéricas precisam ser feitas na vertical, quer dizer, deitadas. A gente pode pegar essa continha aqui, ó, vir no cantinho aqui do livro, do caderno, ou até mesmo agora do meu quadro, e fazer a conta aqui para saber o resultado para trazer para cá. Viu? Então, ó, a gente sabe que se eu tenho nada, eu não posso dar 5, não posso tirar 5 de nada. O que a gente faz aqui nessa situação? Pega emprestado o 1 para a dezena, né? Que vai vir para cá e vai virar 10. E esse que era 2 dezenas, me emprestou 1, agora só vai ter 1. Então, já que eu tenho 10, aí sim eu posso tirar 5. Eu tenho 10, tiro 5, sobra 5. Esse 1 aqui, como não tem nada, vai baixar. Então, eu sei que o resultado dessa continha ali de subtração é 15. Eu venho e coloco ele aqui, ó. Percebam, aqui, na expressão numérica, a gente só vai colocar os resultados, né? Aí, continuo fazendo a minha expressão numérica. Repito que está depois da continha que eu estava fazendo. Agora, a conta que eu vou fazer é esse, ó. Eu tenho 15. Boto mais 2. Eu preciso sempre fazer a continha no cantinho? Não. Se você consegue fazer mentalmente, não precisa você nem vir pra cá. Como é o caso aqui, eu tenho 15, boto mais 2, eu sei que eu vou ficar com 17. Então, esse é o resultado da expressão numérica. Lembrando aqui, ó, expressões numéricas que envolvem adição e subtração resolve na ordem que aparece. Agora a gente vai ter uma expressão numérica bem maior. Aquelas que possuem 4 operações. Deixa eu pegar uma para vocês aqui, ficar bem destacado. Ó, eu tenho 10 mais 15, menos 8 mais 2, vezes 15, menos 8 dividido por 2. Olhe e percebam que nesta expressão numérica bem grande, a gente tem 4 operações. A gente tem contas de adição, que é a conta de mais, contas de subtração, que é a conta de menos, contas de multiplicação, que a gente chama de vezes, e as contas de dividir, né? Então, tem as 4 operações. Quando isso acontecer, quinto ano, quando vocês tiverem uma expressão numérica com 4 operações, vocês não vão usar a primeira regra que a gente acabou de aprender. Por quê? Percebam, quando a gente tem 4 operações, a gente primeiro resolve as multiplicações e as divisões na ordem que aparece. Então, quem vier primeiro das multiplicações e das divisões é o que a gente vai resolver primeiro. Então, se a gente vai primeiro resolver isso aqui, a gente não vai fazer nada das contas de mais nem das contas de menos. Primeiro momento, quando a gente tem 4 operações, entendam isso. Quando a gente tem 4 operações, a gente primeiro resolve as contas de vezes, né, e dividir na ordem que elas aparecem. Quem vier primeiro, a gente vai resolver primeiro das contas de vezes e dividir. Então, nesse caso aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é resolver as multiplicações e as divisões. E aí, eu faço o que agora? Como eu vou resolver primeiro essas duas, eu preciso repetir tudo que está na frente dela, porque o meu objetivo agora é resolver as multiplicações e as divisões. Então, a gente vem aqui, ó, repete a expressão que está na frente até o sinal, e aí agora a gente vai obter o resultado da multiplicação, que é a primeira conta que aparece entre as multiplicações e as divisões. Então, eu faço 15 vezes 2... 5 vezes 2 é 10, vem 1. 2 vezes 1 é 2, com 1, 3. Então, eu sei que o primeiro resultado aqui é 30. Obtive o resultado da multiplicação, repito o sinal que está aqui, e agora a gente vai fazer a conta de dividir, que é o outro resultado que a gente quer descobrir. Ó, eu tenho 8 dividido por 2.
A gente sabe que o número que está aqui, que é o divisor, vai ser multiplicado pelo número que está aqui, que é o quociente. Então, a gente vai pensar aí na nossa cabecinha. Quem é o número na tabuada de 2, que vezes eles, o resultado vai ser 8. A gente já sabe que esse número é o 4, né? Então, 2 vezes 4, 8, para 8, nada. Esse número que fica aqui no quociente é que é o resultado da divisão. Não é esse que fica aqui. Então, a gente bota aqui o 4. Então, a gente já eliminou. Ó, a nossa nova expressão numérica não possui mais multiplicação e nem divisão. Só tem agora contas de mais e contas de menos. Então, e agora a gente usa aquela outra regra que a Pan ensinou primeiro. Quando tem contas de mais e de menos, resolve na ordem que aparecem as adições e as subtrações. Então, vamos lá. Quem apareceu primeiro aqui? Quem apareceu primeiro aqui foi 10 mais 15. Então, eu já sei que 10 mais 15 vai ser igual a 25. Coloca aqui, ó. Aí, repito tudo. Todas as vezes que a gente fizer uma continha, a gente precisa repetir o que sobrou, viu? Não já pode fazer na conta tudo de uma vez, não. Para fazer a expressão numérica, precisa de paciência. Então, a gente já sabe que 10 mais 15 é 25, aí a gente repete tudo que estava depois. Vendo? Agora, a gente vai descobrir quanto é 25 menos 8. Mesma coisa, ó. Se eu tenho 5, eu não posso tirar 8. Então, o que é que eu vou fazer? Pedir emprestado para a dezena, que é 2. Existia 2 dezenas, ela me emprestou uma, para aqui virar 15, e aqui vai ser só 1. Eu tenho 15, tiro 8, vou ficar com quanto, gente? Com 7, né? E aqui eu baixo 1, porque aqui não tem nada. Então, o resultado da minha conta é 17. Agora, repito novamente tudo que estava depois da minha continha que eu estava fazendo aqui. Já descobri o resultado, agora eu sei que eu vou fazer essa conta 17 mais 30. Aqui, ó, 17 mais 30. Baixo o 7 e aqui vai dar 4. Então, o resultado dessa continha é 47. Repito o que está depois da continha e agora a gente vai finalizar a expressão numérica. Eu tenho 47, tiro 4, eu fico com 43. Resultado da expressão numérica. Se eu não seguir as regras da expressão numérica, obviamente que o resultado não vai ser esse aqui, vai estar errado. Então, vamos recapitular as expressões numéricas. Expressões numéricas envolvendo 4 operações, mais, menos, vezes e dividir. Resolve primeiro as multiplicações e as divisões, para depois a gente fazer as adições e subtrações. Quando a gente excluir as multiplicações e as divisões, aí a gente vai estar só com as expressões numéricas envolvendo adição e subtração. Quando tiver só adição e subtração, aí a gente resolve na ordem que aparece primeiro. Quem aparecer primeiro. Se for adição, a gente já faz. Se for a subtração, a gente já faz. Viu? Essa aula a gente precisa de um pouquinho mais de atenção. A gente pode repetir mais de uma vez a aula para a gente entender as regras que a Pro está dizendo. No livro de vocês, na página 178, tem todas essas regras que a Pro acabou de explicar para vocês. Então não tem dificuldade, é ler novamente, rever novamente a aula que aí vocês conseguem. Agora vamos para a atividade que vai para casa, para a gente corrigir na próxima aula. Tem que fazer em casa aí a atividade que eu vou passar agora e na próxima aula a gente faz a correção dela. Todo mundo vai ficar com a atividade da página 179. Vamos fazer em casa 179 e 180. E até a próxima aula, na nossa correção.